Eu, Daniela Tineu, e meu amigo, né, que não é tão amigo assim, Marco Aurélio Canhete, né? Tô de bermuda, tô tentando ficar à vontade. É que hoje a presença aqui dá uma intimidada pela elegância. Foi bem no dia que eu escolhi vir de bermuda, meu Deus do céu. Vamos lá, o tema de hoje é as 4 desintoxicações profundas da naturopatia no combate ao câncer. Vamos lá, o convidado de hoje, o currículo dele é um pouquinho extenso, segura aí, e é lindo demais. Naturopata Dr. Elias Pereira, referência internacional. Naturopatia no combate ao câncer, com mais de 20 anos de experiência e palestras realizadas em mais de 21 países. Está caindo meu microfone, a entidade. Reconhecido por sua abordagem inovadora e humanizada, integra desintoxicação, longevidade e cuidados individualizados para fortalecer o corpo e transformar diagnósticos desafiadores. Sua atuação já impactou milhares de pacientes, desenvolvendo saúde e esperança, consolidando seu trabalho como exemplo global de tratamento e humanizado. Doutor Elias Pereira, competente, profissional, extremamente elegante, que eu estou intimidado. Seja muito bem-vindo. Que dia para vir de bermuda, cara. Que dia, né? Mas tem que estar à vontade, né? Sim, a vida tem que estar à vontade. Se eu tivesse em casa também, eu estava de bermuda e descalço, porque eu não tenho nem chinelo. Descalço o tempo todo para descarregar as energias. Descarregar as energias. É isso. Seja muito prazer, bem-vindo, viu, meu amigo. Obrigado prazer aí pelo enorme, convite. Uma honra. Obrigado. E sempre que tiver um espaço, pode me chamar que eu venho. Sim, vamos lá, gente. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e coloque também as suas perguntas, que o doutor Elias está aqui, vai responder também muitas perguntas aí. Bom, doutor Elias, vamos lá. A gente vai falar sobre desintoxicação, né? O que a gente poderia... Como que eu começo a saber se eu estou intoxicado ou não? Porque a gente vai falar sobre o câncer, mas assim, também sobre uma prevenção, né? Primeiro assim, se você tem muito cansaço, aí você acorda de manhã já como se não tivesse dormido nada, sabe? E, claro, aí tem muitas outras coisas, né? Se você não vai no banheiro todo dia, então é sinal que você está ali com o intestino lento, é um começo de intoxicação. Nós temos várias partes do corpo aí para desintoxicar, né? Mas na questão mais dos órgãos excretores, né, a primeira é que você tem que ir todos os dias ao banheiro. Né? Se você não vai... Acordo, vou direto. Eu também. Às vezes eu acordo para ir até. Então eu tô mal. Então não, meu comando é psicológico, é um café. Também, isso, café estimula, né? Ele tem, na medicina tradicional chinesa, ele tem a energia yang. Então ele faz com que o intestino jogue para fora mesmo. Olha. É o quente, né? O café já tem só o cheiro dele já é agradável, né? E já faz a gente evacuar mesmo. Você sabia que eu fiz uma limpeza, né? Um preceito longo, e eu cortei até muitas... A gente ia fazer uma conexão muito forte até quando a parte da medicina. E eu cortei o café por uma semana. Sim. Me deu problema. Deu diferença, né? Deu? Juro por Deus. Impressionante como eu... Aí você pode, nessa época, quem está parando com café pode trocar por uma água morna com limão, né? Água morna, um pouquinho de limão, um copo de água morna, espreme meio limão, pitadinha de sal rosa, já faz a mesma coisa do intestino. Eu coloco canela. Faz eliminar a toxina logo cedo. Então vou fazer isso. Então todo mundo pode fazer isso? Pode fazer, não tem... Eu juro pela minha alma que eu fiz isso hoje de manhã, mas não botei sal, eu botei canela. A gente usa o sal para completar a cadeia molecular do limão e ter mais minerais ali, uma água mineralizada. Quente. Não quente, mas morna. Leve, morna. Que aí o morno faz com que o intestino elimine, né? E aí toma em jejum isso? Em jejum, é a primeira dieta ali, a primeira refeição. Olha, né? já vou começar a fazer amanhã, hein, gente? Já vamos anotando aí para vocês começarem. Dá diferença, né? Para a parte excretora dá muita diferença. Quem tem o intestino preso, às vezes é falta de líquidos mesmo. E quando você introduz muitos líquidos pela manhã, você já começa a eliminar tanto as toxinas, bolo fecal, já começa a funcionar melhor o teu intestino. Porque o intestino precisa de água. Precisa de água. Às vezes as pessoas se preocupam só com fibra. E aí come muita fibra, trava mais ainda o intestino. Então tem que ter muitos líquidos.
Então já começando o dia aí já com essa água morna, limão e uma pitadinha de sal. Já acordar o sistema excretor. Bom, doutor, você estava falando aqui pra gente que o senhor não tem consultório, né? Que você atende a domicílio. Conta um pouco pra gente como que é isso, como é esse tratamento que o senhor faz, né? Que é os resultados que a gente diferente, é diferente, é como os médicos de família antigos, né, que iam até a casa do paciente. Então, em 2013, já tinha 10 anos de consultório, aí eu fechei o meu consultório, não aguentava mais trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite. Olha. Então, era uma loucura. 8 da manhã às 10 da noite, imagina, como que eu poderia ajudar um paciente se eu nem lembrava da cara do paciente que foi de manhã? Não tem como. Eu trabalhar atendendo pacientes mais graves de câncer, não tinha como. Aí eu resolvi parar e começar a dar aula. Então, primeiro eu montei uma escola online para médicos, nutricionistas, onde eu ensinava as desintoxicações. Né? Estudei na Rússia, então começar a trazer esses protocolos, esses ensinamentos para cá que não tem no Brasil. E aí, quando eu comecei a fazer isso, os próprios profissionais começaram a me chamar para atender os casos mais graves dele. Então, assim que eu comecei a atender a domicílio. Porque no começo, na verdade, eu ia só ensinar mesmo. E aí, em 2013, eu comecei a atender presencialmente, que é um formato que eu aprendi também na Rússia. Né? Hoje eu tenho um grupo lá de 12 médicos, onde a gente conversa pelo Telegram. Meio que diário, a gente troca casos. Então, se eu atendo um paciente, por exemplo, aqui em Santos, aí, geralmente, 10 da noite, eu mando um relatório para eles, explicando como que seria o caso, né? Contando, falando o que eu encontrei e o que eu estou pensando em fazer. Olha que legal. Aí, no outro, lá é 6 horas a mais, né? Moscou, então eles vão, geralmente é 4 da manhã, né? Que é 10 horas, lá 4 da manhã. E aí, quando eles acordam, eles vão dando ali o retorno. E aí, geralmente, 5h30, 6 horas, a hora que eu acordo, já é quase meio-dia lá. Então, todo mundo já respondeu. Né? Aí eu pego esse retorno deles ali, vejo o que tem que acrescentar ou não, e escrevo daí o tratamento e volto até a casa do paciente. Então, essa forma de atender, né, eu consigo fazer uma investigação muito maior. Porque imagina, eu pego um paciente grave e eu não trato o tumor, eu vou tratar o paciente. Né? Então, eu vou investigar o porquê que ele desenvolveu isso. Né? Eu vou estudar os fatores do desenvolvimento de tumores. Então, tem vários fatores, né? Pode ser genético? Pode, mas é muito pouco. Né? Isso é importante a gente falar, né? Porque muitas pessoas acham, né, que genético... Sim, acha que às vezes... meu pai teve vou ter câncer também. de próstata, também vou ter. Isso às vezes é até chato com o médico, sabia? Porque parece uma coisa, um roteirinho pré-pronto. Porque mas às vezes tu nem conhece o médico, aí ele vai... A primeira coisa que ele fala, teu pai, tua mãe... pronto, aí protocolo. Tu fala... tá vendo? Aí tu fala, ele fala, toma cuidado. Toma cuidado, você já tem uma predisposição. Então. E não é bem isso, né? A epigenética já mostra isso. Que se a gente mudar as crenças limitantes, mudar os padrões de pensamento, se você pensar igual o seu pai, ter as mesmas crenças que seu pai eu cheguei e falei isso pro meu cardiologista. Alimentação, aí você vai desenvolver mesmo, né? Sim. Você desenvolve doenças iguais. Principalmente no passado, que era uma vida, para mim particularmente, achava que era uma coisa mais densa, mais pesada lá, os nossos avós. Sim, Era muito mais pesado e denso ali, é o estilo de vida deles. Né? Muito sofrido. E aí tu vai pegar o que ele fez, tipo, aí se ele meteu louco a vida toda, fumou 70 maços de cigarro, morreu, infartou, morreu. Você também, toma cuidado. Toma cuidado. Mas eu não segui esse roteiro, por que eu tenho que tomar cuidado? É bem diferente, esse né? clichêzinho pré-pronto aí também não dá. Não dá. A genética mesmo, os casos, eles falam de 6%. Né? Os estudos mostram, né? Apenas 6% o câncer. Para desenvolvimento de tumores na parte genética. Mas mesmo assim, aquele que tem uma predisposição, ele pode às vezes não desenvolver também. Né? Você se ele mudar... consegue entender também que a pessoa, se ela implantar essa ideia, porque muitas pessoas vão lá na Folha até, e ele vem já preocupado porque a avó morreu com tumor tal, a mãe com semelhante. Então, eu vou aguardar porque provavelmente isso virá. E a mente cria algo que programa daí para ele ter. Acontece muito isso também. O paciente, não, minha mãe teve, eu também vou ter. E aí ele já programa as células para que desenvolva aquilo. Olha, e aí o trabalho, a gente tem que fazer um trabalho
de uma limpeza mental, limpeza emocional, para que o paciente não programe as coisas, né? Porque a mente ela ajuda muito na reversão, né? Não só do câncer, mas de doenças, mas ela também atrapalha muito. Então, Sim. o trabalho mental, emocional é essencial mesmo, né? Na reversão de doenças crônicas. Então, não é você acreditar que meu pai teve, meu avô teve, eu também vou ter. Então, não é, você está programando uma coisa ruim, né? A gente não pode nem, então a gente não precisa nem seguir o âmbito espiritual. Pela ciência também, a gente pode seguir que realmente a mente pode criar essa linha, se ela acreditar fielmente, Sim. ela vai seguir. Sim, na parte isso química, já é cientificamente comprovado. Né? As nossas células, elas registram, né? Elas têm memória. Nosso corpo é 70% água, e a água tem memória. Tem estudos que mostram, para você ter uma ideia, um paciente que perdeu a memória, ele esqueceu algumas coisas, perdeu a memória. Se ele volta para o ambiente que ele nasceu, por exemplo, e toma água daquele lugar de nascente, da água daquele lugar, ele recupera a memória. Tem estudos mostrando isso. Porque a água, ele vai recuperar a memória do local que ele nasceu. Então, é uma coisa incrível, né? A água, ela ajuda, né, a gente a recuperar muitas coisas. Só que ela grava também coisas ruins, né? Então, se você começa, por exemplo, no teu ambiente familiar, se você xinga muito, né, tudo que você fala para o teu filho, ele vai registrar, né? Você não é capaz disso, você é isso. Ele vai registrar, porque não é na parte cerebral só, é no corpo todo, nas células. Corpo, nas né? células. A água ali está gravado na memória da água, né? Então, o Dr. Masaru Emoto falava muito isso, né? Um copo de água, se a gente coloca ali a palavra gratidão, amor, essa água até purifica o nosso corpo. Muito caso espiritual utiliza, foi mesmo, utilizamos muito a água, tanto como um condutor até multidimensional, que você pode usar pelo menos para nós, né? Como também um aspecto de limpeza, que também se dá um comando de limpeza e purificação para ela. E a água, eu falo que a água é uma coisa extraordinária, porque ela, se a gente for olhar até na parte espiritual, na Bíblia mesmo, fala que a água já existia, né? Que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Sim. Então a água é um ser incrível, né? Que tem uma memória, né? Que tem uma memória. Então é bem interessante, né? Ela Legal, não foi criada. Legal esse ponto de vista. Ela já existia, né? Sim. Agora, as pessoas elas procuram já quando elas estão com a doença, elas já procuram para fazer um tratamento antes, assim? No meu caso, procura já quando já está, até porque eu não consigo atender outros casos, né? Imagina, eu atendo 2 a 3 pacientes por semana só. Então é pouco, né? Poucos casos. Que é para dar a atenção necessária para que ela reverta. Porque é todo um trabalho muito humanizado e muito individualizado, né? É muito individualizado. Então, não dá... Aí os que querem prevenir, aí eu falo, assiste esse vídeo, tem essa dica grátis ali, né? Tem mais... Mas eu sempre olho os exames de todo mundo. Né? Até quem quiser mandar, pode mandar no nosso WhatsApp. Né, eu olho com o maior carinho o exame de todo mundo, não cobro nada, as pessoas podem me mandar os exames. Olha que legal, gente. Avalio o caso, falo para você, para você o ideal é fazer isso, ou não se preocupe com isso, porque as pessoas às vezes recebem um diagnóstico e elas ficam apavoradas mesmo, né? Que acham que é o fim da vida. É o fim, né? E não é bem isso. Eu falo sempre que o câncer é uma oportunidade para você mudar de vida. Ela é eu falo que ela é uma ferramenta para despertar da consciência. Principalmente também. Se você vai consultar o Google. Sim. Aí você morre. Você fala, tô com uma espinha. Você tá nem pronto para terminou morrer. de teclar, você já morre, né? Recentemente teve uma amiga que teve uma linha ali, ela ficou com medo, estava um acontecido, ela falou, fiz mó M, que eu fui meter no Google na hora, olha, câncer mega overpower, aí se prepara. Aí ela falou, fiquei apavorada, me arrependi total. E não tinha nada a ver, não era câncer, não era nada. Tem que... Mas ela quis ver tem antes. que avaliar outros fatores, né? Porque às vezes quem não sabe ler um exame, ele olha um exame e vê um resultado ali, ele acha, por exemplo, um exame de sangue, tem que associar com outros marcadores. E às vezes ele olha, nossa, está alto isso aqui, e eu estou com anemia, né? Vou tomar isso. E às vezes ele está alto porque ele pode estar tendo uma perda de sangue também, relacionado, por exemplo, a um problema renal, né? Então pode estar tendo uma perda, só que não adianta ele suplementar se ele não curar a causa, né? Então às vezes a pessoa fala, deu anemia no meu exame, vou tomar lá
sulfato ferroso, ou enfim, ou bisglicinato ferroso. Só que é como se você abastecesse e passasse reto de novo. Então sempre tem que identificar a causa, né? Então por isso que é importante você pegar o exame e mostrar para um profissional que saiba mesmo, ver de forma integral, né? Porque se a gente só pegar ali um valor isolado e digitar no Google, aí e o dela começa a foi aparecer várias probabilidades. O dela foi apenas uma visão é. que ela teve do corpo, que ela colocou no Google, nasceu algo aqui em mim, vou ver. Aí lá falou. Se cuida. A gente vai falar então de 4 tipos de desintoxicação, né? Isso. Aí tem a primeira aí que a gente vai falar sobre dos órgãos excretores. Como seria isso? O que faz? Qual que é o tratamento? Eu sempre falo assim para os pacientes, não adianta a gente querer tratar, né, o corpo sem limpar ele primeiro. Então, como que você vai, por exemplo, você tem uma casa, como que você vai adicionar móveis novos ali, se ela está toda suja, cheia de ratos, né? Não tem como, a gente tem que fazer uma limpeza, uma faxina mesmo, e aí a gente vai usar os órgãos principais, né? Uma limpeza renal, né? Primeiro eu avalio o paciente para ver qual que ele está precisando primeiro, porque o corpo mostra tudo isso, né? Então, vou dar um exemplo na parte mental. Só de conversar com o paciente, você identifica quais as emoções que ele está predominando. Então, se for insegurança e medo, a gente começa com uma limpeza renal, porque os rins são os que essa emoção predomina mais. Cada emoção em excesso, né? Uma pessoa triste é a parte do pulmão, uma pessoa muito nervosa é o estômago, ansiosa é o baço. Então aí a gente vê pelas emoções quais são os órgãos que ela precisa limpar primeiro. Por isso que é tão importante ter essa inteligência emocional, trabalhar as emoções, né? Tem uma linha para essa filosofia chinesa também? Medicina tradicional chinesa, eu estudei também medicina tradicional chinesa porque eu acho que a medicina oriental é a melhor para diagnóstico, né? Na medicina convencional a gente aprende a receitar remédio, né? A Sônia deveria estar escutando, porque ela está lá foi fazendo acupuntura essa hora. Ela vai ficar super orgulhosa. Agora, a medicina tradicional chinesa, não. A gente aprende a fazer o diagnóstico do paciente mesmo como um todo, né? Então, a avaliação de corporal, até a forma como o paciente aperta a tua mão, o cheiro que o paciente exala. Como eu apertei sua mão quando você chegou? Firme e confiante. Olha! Mesmo estando de bermuda. Imagina de social. De social era mais forte ainda, né? Sempre mas a palhaçada dele. E porque o nosso corpo fala, né? Ele mostra como a gente está. Seja se você tem uma doença, o corpo vai mostrar com características físicas. Nós somos, pela medicina tradicional chinesa, nós somos formados de minerais. Então a nossa característica física é de acordo com o que os nossos ancestrais comeram. Então tem um livro muito bom, não existe mais para comprar em livraria, mas o pessoal pode procurar em sebo, que chama O Corpo Fala Sobre a Sua Saúde. É o Dr. Mikio Kushi, e é o maior, assim, a maior autoridade em diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Ele meio que trouxe a acupuntura para o Brasil, foi um dos primeiros aí, junto com um chinês, o Dr. Wu Touquang. Então ele tinha um conhecimento muito amplo para isso, para diagnóstico, até formato do rosto, pinta, se você tem, você já vai ter algumas predisposições. Olha. Então avalia as unhas, avalia a língua, enfim, tudo, né? A Sônia adora ver uma língua da acupuntura, ela já foi. Você não pode falar com ela que ela já fica assim, ó. Já fica olhando, né? Fica olhando. Eu, quando eu estudei medicina chinesa, aí eu estava em São Paulo, eu passava perto das pessoas, ficava olhando, assim, olhava a orelha para ver o que tinha. Ela né? vê a orelha também. Porque aí a gente fica vendo, né? Isso aqui tem um desequilíbrio na parte do fígado. Ficava olhando isso, né? A pessoa já fica até com medo, né? Mais, né? Pegar o celular dela, então é um caos, que só tem língua, cara. Eu já vi o celular dela, já muita língua. Já fica até com medo, né? Ele tá chegando. Vai ficar meio analisando. Também, né? Da íris, da que a gente íris. consegue avaliar. Isso tudo é da medicina oriental. Cara, eu tô com medo dele. Eu reparei que ele fica encarando a gente mesmo. Não, mas eu não olho. Eu falo depois assim, ele vai dar ele vai dar um script teu que ele fez. Hoje eu falo assim, ó, eu só olho só os pacientes mesmo. Porque senão também tem fica, que fazer né? Um estudo, né? Porque você fica o tempo todo vendo, né? Fica todo, então tem que desligar. É que nem a gente que trabalha com espiritualidade. Você tem que ficar dando comando. Não, só quando eu estiver ali.
Porque senão tu entra em qualquer ambiente, tu começa a captar informações, aí não dá, né? E a mente não para, É, né? não para, porque Não tu ficou o para. tempo inteiro assim. Legal, então a gente tem a primeira, essa desintoxicação, você falou assim, essa desintoxicação que você falou é só para os pacientes, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente que não tem câncer, elas podem fazer uma desintoxicação dessa ou não? Pode sim. É que nem, cada caso é um caso. Tá. Mas no geral, se a pessoa já começa a introduzir muitos líquidos, que nem vou dar uma dica prática. Tá. O que a pessoa pode fazer? De manhã, das 4 da manhã até o meio-dia, a gente tem o horário da eliminação. Então é o melhor horário para a gente eliminar toxinas. Então o que a gente vai fazer? Vai usar alimentos e líquidos para estimular os órgãos excretores, que é o melhor horário de manhã. Olha. Então, nesse horário da eliminação, pode começar com água com limão, né? Água morna com limão, um pouquinho de sal rosa, né? Uma pitadinha mesmo. Depois, muitos líquidos. Então, eu mesmo de manhã, às vezes eu tomo de 2 a 3 litros de líquidos só de manhã. Nossa. Aí pode ser suco verde. Claro, eu estou acostumado, a minha mulher não consegue, ela toma 1 litro só. Né? Mas eu já faço isso há mais de 20 anos. Então, meu corpo está acostumado com isso. Eu não como nada de manhã. É só líquidos mesmo. E aí você pode tomar um suco verde. Né? Seria esse jejum que está na moda hoje? Mais ou menos essa ideia? Esse é um jejum de líquidos. De líquidos. Né? Você não está comendo, você está é um tipo de jejum. Sim. Você pode ficar na água de coco, pode ficar porque na água o jejum com ele é limão. permitido água. Água, sim, é. E aí, quanto mais... Porque, assim, o jejum... ele deve ser feito a partir das 20 horas, se você quer praticar um jejum intermitente, por exemplo. Você saiu ali do horário das 4 da manhã, meio-dia, eliminação. Horário do meio-dia até as 20 horas é o horário da nutrição. Então, nesse horário, a gente vai comer, tomar líquidos. Das 20 horas até as 4 da manhã, que fecha esse ciclo, aí é o horário da assimilação. Aí, nesse horário, a gente vai assimilar o que a gente comeu. Então, se você come depois das 8 horas da noite, meia-noite, 11 horas, né, meia-noite, você atrapalha a assimilação de nutrientes. E é aí que você começa a se intoxicar. Então, por isso que a gente... Por quê? Porque não respeita os horários. Né? E se você introduz muitos líquidos de manhã, aí você estimula mais a desintoxicação. Claro que um dia ou outro, você vai numa festa à noite, né? Um dia tem um aniversário, aí você come lá à noite. De manhã, toma mais líquidos. Porque aí você vai estimular o teu corpo a jogar aquelas toxinas para fora. Aí haja banheiro, né? Que fica fazendo xixi vai toda muito. vez. De manhã vai muito ao fica banheiro. Fazendo xixi o tempo inteiro. Porque eu tomo bastante líquido de manhã, mas à noite é onde chega a fome braba mesmo. A fome, né? É porque a gente termina tarde a fome, muitas vezes a gente fica atendendo o dia inteiro. Eu chego às vezes com aquela fome de arroz e feijão mesmo, não importa o horário. Eu sei que é tudo mais lento e tal, mas eu não consigo. Sabe? Mas ainda você come ainda uma comida de verdade, né? Não, fome de comida, fome de não comida, de besteirinha. Né? Aí é menos pior, né? O duro é se chegasse e atacasse uma pizza, um alimento industrializado. Industrializado, né? Mas dessa forma. Mas eu tava vendo um podcast que você falou assim que o suco verde não é esse suco verde que a gente toma aí, com duas folhinhas, né? Porque tem 3 regras para o suco verde ser realmente anticâncer. Então, se você quer um suco verde desintoxicante, tem uma moda aí, né, do suco detox. Suco detox. Mas se você quer realmente um suco verde desintoxicante, anticâncer, você tem que respeitar essas 3 regras. Então, por exemplo, a gente pode tomar esse anticâncer aí? Pode, qualquer um. Que já vai ser um preventivo e também já vai limpando a gente ali. Sim, sim. Então vamos lá, anota a receita aí. Estimular o sistema linfático também, né? Todo o teu corpo a ele jogar toxinas. Tá. Então a primeira regra, tem que ter uma quantidade de folhas que você não consegue comer. Porque se você botar 2 folhinhas de couve só, 3 folhinhas, é mais fácil você picar ela e comer, né? Para que você vai ter o trabalho de fazer o suco. Então tem que ter muitas folhas. Então um maço de folhas. E não só couve, né? A gente verde, intercala muitos verdes, porque o objetivo do suco verde é clorofila. Clorofila. Então, não inventa moda. Tem gente que bota um monte de coisa no suco. Aí eu falo, vira uma lavagem, não pode. O objetivo do suco verde é clorofila. Então, o que você vai fazer? Vai pegar ali, faz um Czinho com a mão aqui, a quantidade de folhas que couber aqui, o maço de folhas, equivalente a 6 a 12 folhas de couve. Meu Deus! Então, eu faço bastante, vai botando lá no liquidificador e vai batendo. Aí, como que você poderia fazer? Uma receita prática é usar melancia de base, que ela tem baixa carga glicêmica,
né? Ela é considerada o Viagra natural para o homem. Olha, também. gente. A melancia, o homem que consome melancia todos os dias melhora a parte sexual. Gente. Então, deixa eu anotar aqui. Amanhã comprar melancia. Comprar melancia. Não pode duas, faltar melancia. 2 melancias. Né? Não pode faltar melancia. E o interessante é que a melancia tem também na semente, ela tem um ingrediente que chama cucurbocitrim. Olha. Que ele regula a pressão arterial. Olha aí, então você bate com... A melancia é ótima para parar com remédio Daniela, o problema da pressão é você, não tem nada a ver com melancia. Mas aí Mas tudo eu também conjunto, já vi, né? eu já li uma vez que... Eu gosto muito desses temas, eu acho bem legal. Que a melhor... Eu não sei se é verdade. A melhor parte da melancia é a base... É a casca também. Que nem a parte vermelha ajuda na saúde sanguínea. Tá. Né? É vasodilatadora, por isso que melhora a minha fruta parte favorita. sexual do homem. Mas a parte verde e a parte branca vai ajudar na parte renal. É uma limpeza renal que você faz. Então, quando você for fazer o suco, usa a parte vermelha e usa também aquela parte branca e a casca também. Pode usar a casca. Só escovar a casca, né? Escova. Bate primeiro no liquidificador a parte vermelha para gerar bastante líquido. E aí é a segunda regra, não pode ter água. Olha, e todo mundo coloca água aí, né? Você vai usar a água estruturada de um vegetal ou de uma fruta, que aí no caso a melancia. Ela tem de 4 a 6% só de carga glicêmica, então não tem problema. Não pode ter água essa hora? Você pode usar. Né? Ela é doce, mas docinha. não vai ter problema de aumentar a glicemia. Né? E depois você bate junto ali as folhas, bate primeiro a parte vermelha, pica a casca, joga, bate, põe as folhas, deixa bater bem. Bateu bem, aí você vai para a terceira regra. Todo suco verde tem que ser coado. É diferente de um suco de frutas, que aí você toma com um bagaço. É engraçado porque as pessoas acham que tem que tomar para tomar fibra, né? Não, mas aí trava o intestino, porque é muita fibra. A gente não tem 4 estômagos como os ruminantes, né, para digerir. Né? Eu moro em área rural, lá tem ovelhas em casa, tem mesmo? cordeiro. E eles comem o dia todo, mas eles conseguem digerir, porque fica ruminando, né? Volta, vai, mastiga de novo, vai para o outro estômago. Bateu uma invejinha de onde ele mora? Bateu uma invejinha. Ela falou hoje, no grupo. Falei hoje. Hoje, queria tanto morar no interior. Queria tanto morar em Limeira, né? Interior de São Paulo, área rural. Agora uma dica, depois toma um suco de limpeza energética. Sim. Porque a gente falou hoje, ela falou, juro por Deus, queria tanto morar no interior. Mas é ótimo. Lá, assim... Não com as cabrinhas, acredito que com as cabrinhas, não. É uma escolha que eu fiz mesmo de ficar na área rural, porque eu já viajo muito. Então, sempre quando eu chego em casa, às vezes eu fico 2, 3 dias só em casa, na semana. Então, quando eu chego, já tiro o sapato, né, tiro o blazer e já vai... bermuda, sem camisa e descalço. Pé de barro. Nem chinelo não tem. E vem botando toda essa elegância aqui, tá vendo? Não, mas você vai ver. Se eu tirar a meia aqui, você vê a cor que tá o meu pé. Deveria ter vindo nesse estilo, pô. A gente ia me sentir mais à vontade. Mais à vontade. Aí a gente tem o segundo tipo, que é vermes e parasitas, né? Isso. Aí sempre eu trabalho com os pacientes, essa segunda desintoxicação, que são os vermes e parasitas. Isso é uma coisa que se perdeu muito, né? Antigamente fazia-se muito, os médicos faziam desparasitação, hoje em dia não faz mais, né? E quando vai fazer, faz com medicamentos alopáticos que não pegam uma ampla variedade de vermes e parasitas. Então a gente tem aí tinturas, tem medicamentos também, mas a gente tem que pegar uma variedade mais ampla, né? Os parasitas, tanto verme como parasitas, eles drenam a nossa energia. Então a gente sabe que tem vermes e parasitas astrais também. Astrais também, a gente pega muito astrais. Então quando a gente trabalha a parte física, porque é um reflexo. É um reflexo. Então eu falo sempre, não adianta, você tem que começar pelo teu corpo também, para depois ir expandindo. Né? Tem o Evangelho Essênio da Paz, não sei se vocês já leram sobre os essênios. Sobre os essênios, sim. Os essênios falavam, né, os 7 níveis da paz. Então, o primeiro nível da paz é a paz com o teu corpo. Se você está doente, você não vai ter a paz com o segundo nível, que é a paz com a mente. Então, a gente, para ir expandindo até chegar num nível de paz com Deus ou paz com o universo, você tem que primeiro começar com o teu corpo.
Sim, e aí a gente pode pegar um gancho, porque às vezes a gente atende mais a parte espiritual e energética lá. E às vezes você tira esses parasitas astrais, mas isso já está no corpo, né? Já está lá. Então precisa também fazer essa parte do corpo, porque você tirou essa parte, mas ainda está ali, né? E todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem como, porque a gente tem contato, né? Aí você põe a mão na boca, criança ainda mais ainda. Né? Quem tem animais em casa vai ter mais parasitas ainda. Viu? Né? Mais vermes. E eles, quando você faz uma limpeza, uma desparasitação, você aumenta a tua imunidade. E aí por quê? Você não vai precisar combater aquele verme, aquele parasita. Então tem formas que a gente consegue fazer, né? Até quem quiser, depois eu posso passar um protocolo. Eu já tenho meu protocolo, hein, gente? Eu posso mandar, você coloca na descrição do vídeo lá. Arrumou com pessoal. que esse protocolo? Arrumei com minhas fontes já. Já tenho fontes que já me passaram o protocolo. Vou fazer, quando eu começar essa semana, protocolo. Precisa arrumar uma fonte boa, hein? É muito bom. E é fácil, é barato, todo mundo consegue fazer. E é verdade que emagrece também? Olha, fizeram emagrece porque é uma desintoxicação, né? Toda toxina tem peso, né? Então, você vai perder toxinas, o corpo vai jogar para fora e aí, consequentemente, você vai perder, né? Peso também. Eu vi bastante matéria recentemente sobre essa parte de vermes e a importância do intestino. Sim. Que muitas vezes as pessoas não conseguem emagrecer porque tem vermes, né? Sim, isso, eu vi sobre isso. Você estava vendo isso também? Você está querendo emagrecer, Dani? Estou querendo emagrecer, vou emagrecer. Ó, tem uma pergunta aqui, referente a parasitas. Vi um médico dizer para ficar uma semana sem comer doce, é verdade? Se ficar uma semana sem comer doce, os vermes saem? Não sai. Não sai. Porque assim, cada... Nossa, ela acabou de abrir um chocolate. Acabou de abrir. Assim, o açúcar... Uma colher de açúcar abaixa a tua imunidade por 10 horas. Olha! Então, o quê? O consumo do açúcar, claro, tem vermes e parasitas que se alimentam. O câncer mesmo se alimenta também do açúcar. Se você vai ser ótimo para tudo. Mas não é isso que vai fazer o parasita morrer também. A gente tem vermes que se alimentam, por exemplo, de glúten, tem vermes que se alimentam de outras coisas. Né? Parasitas que gostam desse tipo de alimento. Mas se você não dá isso para ele, vai pegar outra coisa. Ele vai consumir outra coisa. Lactose também? Então, isso lactose. Mas então isso Daniela é importante. Tirão, calma aí, vou fazer uma pergunta super técnica. Estou seguindo uma linha de raciocínio, você já me cortou 3 vezes. Fala. No último foi flow, você me cortou também bastante. Por causa que eu estou associando aos preceitos da ayahuasca. Que eles falam sobre glúten, lactose e açúcar. Além das carnes vermelhas. Então, mas isso daí é o que ele está falando, que você vai parar, mas se você tiver o parasita, ele não vai sair. Não, ele não só vai você sair, parando. Ele vai continuar ali. Não, aí você tem que fazer uma desparasitação. Tem que fazer uma desparasitação. Né? Tem que estimular para ele sair, porque ele vai procurar outro tipo de alimento. Olha, as pessoas querem protocolo aqui, querem protocolo. Então coloque aí, vamos compartilhar e dar like pra gente passar esse protocolo depois, não hein? O nome do celular, não passa o celular dele, não, você vai bombar. Você tá preparado? Não, mas tem 2 meninas que cuidam lá do celular, não tem problema. Olha! Que eu não sei como dão conta, mas dão conta lá. Até quem quiser mandar exame depois pode também. Quem tiver com câncer, né? Quem tiver com câncer, tá, gente? Só quem tiver com câncer. Pode mandar, depois eu passo o número. Ele vai passar o número, depois pessoas que também conhecerem pessoas, né? Isso Então a gente tem essa daí dos vermes e parasitas, né? Que tem um protocolo especial. Aí depois a gente tem uma outra aí que é deixa eu pegar minha cola, que é a linfática celular. Isso. A parte linfática, né, eu costumo falar que é como se fosse a rede de esgoto do nosso corpo. Né? O nosso sistema linfático, por ele corre, enfim, na nossa linfa tem aí a nossa imunidade, né? E se você não trabalhar a parte linfática, a maioria das pessoas não fazem, né, um tratamento linfático também. E fica um acúmulo de toxinas. Então não é só nos órgãos excretores, a gente tem outros sistemas, como o circulatório, né, o sistema linfático, para drenar também. E a drenagem linfática é uma coisa boa para fazer, né? Massagem, né? Estimula o sistema linfático. Escovação da pele, né? Escovação a seco, coisa fácil. Pega uma bucha vegetal e não precisa ser na hora de tomar banho, você faz uma escovação mesmo. É mesmo? Não vai usar sabonete, você vai fazer escovação a seco. Tipo, tô sentada aqui, começo a passar. Para estimular, isso estimula o sistema linfático. Olha que legal. E quem for fazer uma massagem jamais para estimular, sempre pegando das extremidades em direção ao coração. Então mira no coração, que aí você nunca erra, né? As pernas você sobe, os braços você desce aqui.
E aí você vai ter uma drenagem, né? Não precisa fazer... Claro, você vai num profissional, é muito melhor. Sim. Né? Profissional que faz uma drenagem linfática. Mas às vezes não tem tempo para isso. Não tem tempo. Você pode fazer na hora do seu banho. Aí né? puxa. E esse é um autocuidado que a gente ensina. E tem massagens abdominais que eu ensino para o paciente, para ele fazer os movimentos para descolar toxinas presas, fezes antigas que estão presas no intestino. Eu já fiz várias massagens dessas. E realmente, você vai no banheiro, né? Acaba a massagem e sai correndo para o banheiro. O paciente tira foto, às vezes, que ela parece borra de café, preta, de toxina ali parada mesmo no intestino. Porque pode ficar acumulado, né? Pode, fica. Por anos, O intestino, às vezes, ele forma uma borra, né, no intestino ali, em volta, por dentro. Então, vai diminuindo o calibre do intestino, as fezes saem mais finas e está aquele acúmulo. E o que acontece? O intestino, quando também ele está lento, você reabsorve toxinas. Então, você está sempre se intoxicando. Você come, porque a gente come e joga para fora o que não vai usar, né? O que não serve. Outro dia eu vi uma doutora falando, faço o teste do milho. Fez o teste do milho? É do milho, né? É verdade. Come milho e depois você vê ele no cocô. Aparece ele lá, né? Não mastigou bem. É uma né? doutora super importante, né? Você tá rindo dela por quê? Não tô rindo. Só porque ela não me passou nenhum protocolo? Não mastigou direito também, né? Me desmerecendo minhas amizades, cara. Que interessante. Então, a gente também tem que ver essa parte do intestino que é importantíssima e ela está ligada às nossas emoções também, o intestino, né? Que é muito. A parte mental, emocional também está... E essa parte de escaldapés, óleos essenciais também? Também é bom, é muito bom. Escaldapé é bom pra caramba. Escaldapé ajuda a dilatar, né, os vasos também. A medicina tradicional chinesa usa muito, né? A reflexologia, né? Você massagear os pés ali, umas bolinhas de gude. Estou puxando para fazer um merchan aqui da nossa amiga. Da Renove. Trouxe Renove para ele? Trouxe Renove, tá aqui, no final tem Renove. Depois a gente vai fazer esse branding. São ela faz... Não, é sabonetes artesanais de ervas. Olha. Então, os sabonetes, eles também, se eles tiverem uma propriedade, eles também podem estimular as linfas. E assim, esse é um cuidado que todas as pessoas deveriam ter. Agora eu que vou fazer o merchan para ela, hein? Porque olha só, se você troca um sabonete químico para um sabonete artesanal de qualidade, com plantas medicinais, com ervas, Renove, olha Renove. Ou então, se você usa com óleos essenciais, você vai estar trocando um dos maiores causadores de câncer de tireoide. Olha. O câncer de tireoide está relacionado com cosméticos. Então por isso que as mulheres que têm mais, né? A primeira glândula aqui mais próxima, né? Você passa um shampoo, ou um condicionador, ou maquiagem, ou sabonete, e é coisas que as pessoas usam todos os dias. Né? E se você não usa um sabonete de qualidade, olha esse aqui, ó, com alecrim e sálvia. Ela faz vários tipos. Bem legal. Renove aí. É muita diferença para a saúde, porque é uma coisa natural. Natural. Né? Tá vendo? Depois um branding. E ela deve ter só glicerina. Depois de um branding desse, hein, eu podia patrocinar. Alguém está perguntando. Aqui a Daniela está perguntando. E o caroço do mamão? É um vermífugo também. Mas o que acontece? Ele já foi muito usado, né? Só que para os homens não é muito bom, né? Porque ele é um anticoncepcional natural. Ele diminui a contagem de espermatozoides. Meu Deus! Então os homens não podem, se quer ter filhos, não pode usar. Os monges budistas usavam muito semente de mamão, assim, para diminuir também a testosterona, né? Diminuir o desejo sexual, né? Então os homens não é bom usar semente de mamão. Semente de mamão. Nunca li sobre isso, não. Dos monges. Olha só. Usavam muito antes. Aqueles que tinham muitos desejos, Muitos desejos. Aí usavam, né? Isso na medicina chinesa a gente aprende. Caramba, cortava uma das energias mais poderosas para se trabalhar, eles cortavam. Mas é aquele... tem usar da forma correta, né? A energia da criatividade, né? Da prosperidade. Prosperidade, criatividade. Energia de movimento. E aí a gente tem a última desintoxicação, que é emocional e mental. Como que é essa daí? Essa é a melhor. Essa é. Olha, calma aí que eu vou anotar aqui, calma aí. 80% dos pacientes, quer dizer, 80% da reversão mesmo de doenças vem da parte mental e emocional. Já tem estudos, os russos falam isso, os chineses,
né? Quando a gente usa a mente, ela pode atrapalhar ou ela pode ajudar. Então, se você tem crenças limitantes, eu sempre passo o tratamento para os pacientes para a parte mental e emocional. Olha que legal. Então, seja com frases afirmativas, né, meditação guiada. Então, mando áudio com a meditação, como ele tem que fazer. Você usa frequência também? Frequência também. Então, aí depende do caso, né? Eu avalio da melhor forma. Mas as frases afirmativas, que é um trabalho parecido com o da Louise Hay. Louise Hay, eu tive curso com ela também. Olha que legal. Louise Hay, ela morreu com 94 anos, se eu não me engano. E ela teve um câncer de mama. Sim. E se curou com reprogramação mental. Ela fez um trabalho de reprogramação mental, mudou a alimentação, né, suplementação, e isso fez com que ela melhorasse. Ela ajudou mais de 1 milhão de pessoas com AIDS no mundo todo. AIDS, é. Então, um trabalho lindo que ela fez, né? Foi. E com muitos pacientes com câncer também. E ali são frases afirmativas para cada órgão, tem uma frase, né, para você mudar. E então, se a causa foi metafísica, você consegue reverter só com frases afirmativas. Depois de 21 dias, teu cérebro assimila aquela nova crença, né, e apaga a crença limitante. Mas tudo é repetição. Tudo é repetição. Né? Então, eu tenho em casa, eu tenho escrito frases no espelho, né, seja lá, vou fazer acontecer o impossível, o Criador está comigo. Tem algumas frases que eu escrevo lá, e tem uma, eu sou o melhor, porque se eu não acredito, quem que vai acreditar? Né? Sim. Então você tem que fazer isso todos os dias. A repetição é que faz você se tornar um bom profissional, é que faz você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Tá vendo, gente? Uma boa dica, sai escrevendo aí frases pela sua casa toda, porque você fica também essa memória, né? Isso, você vai passando nos ambientes. No meu Instagram tem lá as 5 frases para você escrever no espelho. Também 5 frases para escrever no espelho, no meu Instagram, procura lá, vai ter lá 5 frases para você olhar no espelho. Falar olhando no espelho. E as pessoas, elas respondem bem, assim, quando as pessoas que o senhor atende, elas respondem bem essa parte mental? Responde porque eu pego no pé, eu cobro, né? Então, como eu estou mais disponível para ela, então eu consigo conversar todo dia. Não tem um limite de mensagem. Eu atendo 2 a 3 pacientes por semana, novos, né? Então estou acompanhando os outros. E quando chega uma hora também que estou com muitos casos, aí eu dou uma parada para dar assistência para aqueles. Mas geralmente eles ficam mais pedindo mais ajuda no início, né? Depois eles e vai, porque eles já sabem mais ou menos o que tem que fazer. Uma vez por semana, às vezes cada 15 dias, uma vez por mês. Aí a gente conversa, mas eu fico sempre cobrando, né? Eu falo para o paciente, a motivação, ela vai embora no dia que eu vou embora. Sim. Porque ela vai quase junto comigo no avião, né? Só que você tem que ter a disciplina daí de continuar depois. E aí eu fico sempre lembrando, tem que ter a disciplina, vamos trabalhar a parte mental, então passo sempre exercício novo, ou então vamos fazer uma reprogramação mental por 2 meses, se esquecer um dia, vamos repetir tudo de novo. Então tem que ter uma sequência mesmo, porque trabalhar a nossa mente é diário. Trabalho é diário. Né? É que nem tomar banho, né? Por tijolinho. Você derrubou, cai a parede toda e tem que começar de novo. Nós mesmos falamos muito até nos podcasts que a gente vai, né, que a gente trabalha todos esses corpos sutis, né? Sim. E que não adianta mesmo uma pessoa que ela é um médium extraordinário, mas com uma mente fraca, nem a parte espiritual ela consegue se conectar, porque quem estabelece ordem e frequência é a mente, e junto com a emoção que impulsiona, né? Sim. Então assim, também, tanto é que a gente sempre fala com vários centros espíritas, tem muita gente ruim. Você fala, como 30 anos trabalhando com espiritualidade está ruim? Por quê? Quem comanda é aqui. A mente tem que estar com o corpo mental, tem que estar saudável. Ele é o que dita, né? Ele dita a regra do jogo. Essas desintoxicações, esses protocolos, claro, a gente está falando sobre o câncer aqui, mas para quem tem depressão, que é um público que, né, saúde mental, depressão e ansiedade, ele também é importante porque esses parasitas também faz com que a tua frequência baixe, com a tua energia baixe, né? Por exemplo, os vermes e parasitas, eles causam uma simbiose mesmo no nosso corpo. E às vezes aquele desejo que você tem para comer determinado alimento, às vezes não é nem seu. Às vezes é uma mensagem ali daquele verme que se ele pode ser seu obsessor, né? Pode ser, né? Um obsessor também ali. Olha que legal isso. Porque ele drena a nossa energia. Os vermes e parasitas,
Aquele filme do Homem-Aranha que aparece lá, o Venom, né? Que é um parasita, né? Um parasita extraterrestre que cai lá num rapaz lá e começa a drenar, faz uma simbiose, né? E comanda o corpo dele. Então é mais ou menos isso, não nessa proporção, né? Mas quando a gente elimina vermes e parasitas do nosso corpo, a saúde volta muito mais. Você tem mais disposição, tem mais energia, volta brilho nos olhos, seu intestino funciona muito bem, né? É difícil ficar doente, porque a nossa imunidade já consegue combater. Se você tiver contato com um vírus, você já consegue combater. Então seria importante todo mundo fazer. Todo mundo. Todo mundo fazer. Eu faço a cada 6 meses. Com os pacientes, às vezes 3 meses, às vezes 6 meses. Depende do caso, né? Mas em mim, periodicamente, eu faço a cada 6 meses. Quanto tempo dura esse processo? Dura 21 dias, mais 30 dias. Boa. Então depende do paciente, às vezes demora mais. Mas as primeiras, depois é 21 dias, 30 dias. Mas assim, esse protocolo de desintoxicação, mas você faz práticas diárias aí, né? O suco verde, Sim, eu falo isso para vermes e parasitas. Vermes e parasitas. Essa parte do suco verde, da água com limão, a pessoa pode fazer sempre. Isso é diário, né? Diário. Eu faço aí há mais de 20 anos. Então é diário, porque se você quer realmente construir uma saúde, é diariamente que você vai construir. É ali todos os dias. É o que você faz todos os dias que ou vai te deixar doente ou vai te deixar saudável. Então, eu não pego nem resfriado já há 20 anos. Né? Então, não tem... E viajo muito, então minha imunidade aumenta mais por causa disso. Sim. Porque se você está em contato com ambientes diferentes, também aumenta a imunidade. Sim. Eu faço banho de ar. Banho de ar é uma coisa barata. Como que faz isso? Todo mundo pode fazer banho de ar. Banho do quê? Banho nada, de ar? De ar. Como é isso? Você vai fazer? Banho de ar, Daniela? Não, como que faz banho de ar? Menina, bota o cabeção. Pode estar frio. É o banho de cachorro. Né, que nem eu acordo de manhã, sempre tomo um frio. Eu fico sem camisa, né, só de shorts. E se eu estou em casa, saio descalço, lá na grama, a grama está molhada por causa do orvalho, e fico lá 10 minutinhos, volto, me aqueço. Aí vou mais 10 minutinhos, volto aqui. Já vai ter gente que vai falar assim, imagina que eu não vou poder fazer isso, que eu vou ficar resfriado, vou ficar doente. Mas você vai construir sua imunidade fazendo isso. Construir sua imunidade. É que nem eu não tenho o hábito de dormir coberto. Pode estar o frio que for, eu sempre estou de shorts e sem cobertor, sem lençol, nada. A minha mulher bota a mão em mim, estou gelado. Eu vou falar para você, você está começando a me desanimar já. Mas por quê? Porque eu construí isso. Construir, é uma construção. Uma pessoa não consegue fazer isso. Eu já consigo não ter frio. Eu também morei na Rússia, menos 15, né? 15 graus negativos eu peguei lá. Mas é que nem também café então, sem açúcar, né? Você acostuma, né? Você acostuma. É hábito, tudo é hábito. Então a gente consegue. E quando você está trabalhando o teu corpo para você ficar mais equilibrado, é difícil você sentir calor, é difícil você sentir frio, porque na medicina chinesa nós temos 3 aquecedores, que é um órgão invisível pela medicina chinesa, que é o triplo aquecedor. O aquecedor baixo vai aquecer, sempre está no tronco, né? Ele aquece a parte genital, aquecedor médio, né, a parte digestiva, e o aquecedor alto, a parte respiratória. Então, quando você tem um triplo aquecedor que funciona, o teu sangue, o sistema linfático vai aquecer o teu corpo todo. Então, se você está comendo alimentos que estimulam o triplo aquecedor, você vai conseguir. Isso aqui é uma aula. É uma aula, gente. Mesmo, isso né, aqui é uma medicina aula. Chinesa, é uma aula só de mesmo. triplo aquecedor. A gente aprende isso meses na escola, só sobre esse órgão invisível. E que alimentos que a gente pode comer para estimular essas partes aí? Então, aí depende dos órgãos, mas se você introduz uma variedade grande de alimentos, quanto mais colorido a tua alimentação, mais você vai ter nutrientes, nutracêuticos, mais você tem para estimular todas as partes do teu corpo. Então não tem muito segredo assim, mas para aquecer mesmo o corpo, usar os alimentos como gengibre, né, alho, você consumir todos os dias, né, esses alimentos que são anti-inflamatórios, são antivirais também. Mas o gengibre é verdade? Ele pega essa parte de... Eu parei um pouco de comer, eu amava comer gengibre. Porque falam que é muito bom, né? Gengibre alho, come muito sempre. Só que falam que ele altera muito a pressão, é fato? É um mito isso. Olha. O pessoal falava muito. Existe até um suco, né, que eu chamo até de hipertensão controlada, esse suco. Que é
suco de melancia com 3 folhas de amora, aí esse não precisa coar, porque é 3 folhinhas só. Você bota 3 folhas de amora, um pedacinho de gengibre e um limão. Onde arruma 3 folhas de amora? Suco hipertensão controlada. Olha aí, hipertensão controlada. Para quem quer parar de tomar medicação, usa todos os dias esse suco. O gengibre não altera a pressão. Existe um mito disso. Mito, eu gosto até porque eu amo comer comida japonesa. Aí tem aquele gengibre que é mais adocicado. Sim, eu amo aquilo. Aí eu parei de comer. Porque teve uma alteraçãozinha na minha pressão. Excesso, né? Tudo é excesso. Porque também, se você comer 10 maçãs, você vai passar mal, né? Excesso de ácido málico vai te dar uma descarga hepática. Então, tudo que você come demais faz mal. Você pode repetir, então, sempre uma variedade. Suco de melancia. Você bota melancia, 3 folhas de amora. 3 folhas de amora, gengibre. E limão. Suco de um limão. Limão quase é bom para tudo, né? É bom para tudo. Esse não tem horário? Limão, sempre de manhã? Não tem. Esse não tem horário. Limão é uma fruta que todo mundo deveria usar todos os dias. Todos os dias. Eu ando com o limão na mochila. Sério? Eu sou viciado em limão, cara. Porque é muito bom. De manhã eu tomo água com limão, durante o dia eu tomo 2 litros de água com limão, então eu espremo sempre, quando eu estou em casa, uma garrafa de vidro, espremo 1 limão para 1 litro e vou tomando. Aí não precisa botar o sal, eu só coloco no da manhã. Mas durante o dia, isso é melhor do que omeprazol, tá? Do que pantoprazol, esomeprazol, e você tomar água com limão. Porque o limão vai estimular a produção do ácido cítrico e você vai conseguir ficar livre desses medicamentos que são um dos causadores, pantoprazol, omeprazol, são um dos causadores de câncer de estômago, de esôfago. Então você vai usando continuamente isso. A probabilidade de você desenvolver um tumor gástrico ali é muito alta. Olha. Então tem que... Às vezes acha que vai curar uma coisa e vai... É muito mais fácil você tomar o remédio. É muito mais fácil. A pílula mágica, do que mudar os hábitos. Mas se não mudar os hábitos, uma hora vai pagar, a conta vem. E tem algum caso assim que o senhor pode contar pra gente assim de uma paciente que foi uma melhora assim surpreendente? Claro, deve ter muitos casos de sucesso, né? Muitos. Hoje eu contabilizo como sucesso depois de 5 anos. 5 anos. Então, porque até tem um estudo de 12 anos. Nossa. Com 227 mil pessoas, sobre os efeitos da quimioterapia. É bem polêmico esse assunto, né? Mas na Rússia, por exemplo, lá na China, não faz, né? É diferente os tratamentos. Isso que eu ia perguntar, as pessoas que fazem o seu tratamento, eles também estão fazendo quimioterapia ou não? A maioria já fez de tudo e não resolveu. Não resolveu. Porque nesse estudo, com 227 mil pessoas, mostra ali 2% só conseguem passar de 5 anos. O estudo se chama Sobrevida de 5 anos. E até quem quiser depois pode pedir no meu Instagram, lá eu mando para vocês lerem o estudo. Foi analisado 30 tipos de tumores em 227 mil pessoas por 12 anos e só 2% passaram de 5 anos de sobrevida. Só que imagina, cada 100 pessoas, só 2 sobreviveram. Foi um estudo feito nos Estados Unidos, em parceria com 3 institutos da Austrália e 2% só. Agora, você pega a medicina oriental, que tem outros tratamentos que a gente consegue fazer com desintoxicações, seja com suplementação, é um conjunto de coisas, né? Aí você pega lá, eu estudei mais de 300 tipos de tratamento, com 93%, 94% de reversão. Então, é um absurdo, né, a comparação. E a maioria dos pacientes recupera, a grande maioria. Se ele fizer direitinho, ele recupera. Às vezes não recupera, acontece às vezes de eu não conseguir chegar, por exemplo. O paciente marcou e aí está mal, aí eu vejo lá, falar, esse paciente está mais grave. Às vezes ele não conseguiu fazer o tratamento, porque não deu tempo, Mas se eu consigo ir, ele inicia o tratamento, ele reverte, né? Então, atendo muito em hospital também, de chegar lá e tá desenganado. Isso que eu ia perguntar, já teve casos assim, desenganado? Assim, a maioria. São os primeiros que eu pego, porque pela urgência, né? Tem que pegar esses casos primeiro, né? Tem que ser mais urgente. Então, já atendi em 21 países. 21 países. Atendi, imagina, o ano passado eu atendi algumas vezes no Chile, atendi na Suíça também, fui atender um paciente na Alemanha também atendi, já atendi na Argentina. Na América do Sul só não fui
Aí no Suriname, nas 2 Guianas. No resto eu já fui em todos. Como você trabalha a sua parte mental e emocional mediante essas situações que são bem pesadas, né? Energeticamente. Mexe com a bala a pessoa. Até porque alguns acabam desencarnando. Então também é um trabalho que é tenso ali, né? Eu procuro assim, eu saio do atendimento, faço estudo, depois eu não fico pensando naquilo, né? Porque eu falo assim, a cruz é dele, né? O paciente está carregando aquilo, eu estou ali para auxiliá-lo da melhor forma. Então eu não fico pensando o lado ruim, né? Eu fico mais pensando que eu estou ali para um auxílio mesmo. Acontece muito de eu chegar e o paciente melhorar só de saber que eu vou, né? Sim, porque é tudo emocional e mental, ela né? fala, nossa, graças a Deus você chegou para me tratar, e aí ele começa a melhorar. Mas tem um trabalho diário, né, com orações, né, acordo todo dia de manhã, meditação, orações, para poder manter a saúde emocional em dia. Porque às vezes você já chegou a se envolver assim, emocionalmente, porque você acaba pegando uma amizade, né? Isso a gente envolve com todos, não tem como. Porque pega uma amizade, imagina, né? Eu conheço a família do paciente, eu atendo ele na casa dele, né? Então, sei o nome do cachorro dele até, né? Então, a gente chega, brinca, é diferente, a gente vira amigo mesmo. Vira amigo, né? Então, e eu tenho boa memória, eu lembro, quando eu vou visitar novamente, eu lembro do nome dos familiares, né? Então, porque é diferente, não é um atendimento automático, não olha o exame, né? Eu atendo o paciente como um todo. E aí eu quero avaliar também o ambiente que ele mora, né? É muito mais fácil quando você atende assim, porque a pessoa fica mais à vontade. Vou dar um exemplo aqui. Aqui você está no teu ambiente, né? Você não iria no meu ambiente e você ficaria meio assim de descalço, de bermuda. Meu ambiente. Eu fico. Não, ele é fora da curva. Vai, tranquilo, né? Mas as pessoas, quando eu vou na casa do paciente, ele fica mais à vontade para entregar mais coisa. Então eu falo, os profissionais que atenderem as pessoas na casa dela, eles vão ter muito mais resultado, porque ali é o ambiente dela, ela está segura. Aí ela consegue se abrir mais. Mas até no aspecto espiritual, sim, energético, você está num lugar de sofrimento e você está ali na sua egrégora, da seu lar, onde você é amado. É um peso brutal já ali. Sim. Espiritualmente e energeticamente. Sim. É enorme. É muito... Até para você. Sim. E quando você chega daí nesse ambiente, que nem eu consigo avaliar outras coisas também, que nem a parte de radiação eletromagnética. Olha, né? Tem aparelho para medir, porque tem alguns tipos de tumores que vêm também de poluição eletromagnética. Cheguei a atender um paciente que em São Paulo, ela morava porque ela mudou de lá depois disso. Ela morava no 2º andar e um câncer cerebral. Tumor cerebral, entrei com um equipamento para medir, assim, portátil, pequenininho assim. Aí fui medindo, começou a apitar, mas muito alto a radiação eletromagnética no quarto dela, que era o que ela passava a maior parte do dia. Na cabeceira da cama dela estava um absurdo. Abri a janela, fui olhar um transformador grande assim, nossa, de energia, na cabeceira da cama dela. Aí eu falei, possivelmente você desenvolveu esse tumor por causa disso aqui. Então vamos sair desse ambiente. Ela saiu de lá e já começou a melhorar. E aí é muito mais fácil, né? Porque tira aquilo que está o tempo todo ali, né? Influenciando a saúde dela. Porque tem muitos casos, né? De magnético, né? Tem. Principalmente parte cerebral, né? Tem muito. Quem fica dormindo com o celular, né? Isso é terrível. Então, tá cutucando tua filha, o ideal é a gente deixar mesmo o celular longe, né? Deixa carregando lá na cozinha e vai dormir. Né? Porque isso atrapalha o sono, atrapalha hormônios. Né? Então, cada tipo de tumor, a gente tem aí mais de 100 tipos de tumores. Então, sempre quando eu vejo, esse paciente tem esse tipo de tumor, mas eu não estudo o tumor, eu vou estudar o paciente. Sim. Mas eu sei que aquele tipo de tumor, por exemplo, um tumor linfático, ele pode vir do alto consumo de frango. Nossa. Né? Por causa dos hormônios. Então, tudo que tem muito hormônio, né, prejudica daí a parte linfática. Já vai ter um monte de gente então, que linfoma, não vai comer mais frango aí. Aí vai optar por Mas eu falo caipira, você, né? Uma facilidade que eu tenho é de captar frequências das pessoas. Impressionante como as pessoas normais, quando falam de câncer, tumor, a gente já joga um peso gigante. E a leveza que você fala câncer, tumor, é impressionante, cara.
Por isso que acho que você também você traz esse conforto para quem está. Sim, porque a pessoa fica segura. Você não coloca um monstro, porque fala, tô com câncer. Mas é porque a ótica dele é de saúde, não de morte, né? Ele não vem com essa energia de morte, né? Eu falo, o câncer ele sempre é um mestre, é uma oportunidade para você mudar os teus padrões. Você está fazendo alguma coisa errada, então vamos modificar isso. E não é a pior doença, foi muito demonizado, né, o câncer. O câncer é um pedido de socorro mesmo para o teu corpo, para você mudar. Né? Pode ser usado como expansão da consciência. Né? O último congresso que eu palestrei em São Paulo, né, da Ana Maria Ulisses, eu falei disso, o câncer como uma ferramenta para você expandir tua consciência. Sim. Né? Então, esses congressos, né, eu tenho participado de muitos, né, acho que ano passado foram 8, 9 congressos. Então, esses que têm mais uma pegada mais de espiritualidade, né, é muito bom, né, porque a gente consegue falar mais coisas e o pessoal está mais preparado para isso também, né? Mas você consegue, a gente já está chegando no final aqui do programa, mas você consegue também trazer essa linha espiritual nos seus atendimentos? Sim, porque o pessoal que me segue já sabe que vai ter isso, né? Então é diferente de a pessoa indicou, mas ela não me conhece, ela procurou no Google lá e vai fazer um tratamento comigo. Não, e eu avalio antes o caso. Então, sempre quando eu avalio o caso, eu mando um áudio, às vezes 3, 4 áudios, explicando o caso dela e se ela quer fazer um tratamento, como vai ser. E se ela topar, aí é que eu vou ver, a secretária vai ver se consegue uma vaga para ela. Então, a gente faz dessa forma. Então, é muito mais fácil ter sucesso, porque a pessoa já sabe, não vai ser dessa forma, vai ser dessa. Então, ela já sabe. Ela tem que topar o seu tratamento. Você topar, a gente faz, pega na sua mão e a gente vai junto. Né? Então, a maioria que busca são pessoas que já fizeram de tudo e realmente não tem mais o que fazer. É a última alternativa, né? Então você concorda que o autoconhecimento é a antecipação da dor e do sofrimento? Com certeza. Sua palavra tem muito peso, hein? Fala, o sábio, ele vai trabalhando, vai se precavendo, né? O tolo é que deixa tudo e leva a Deus dará, né? O futuro a Deus pertence. Não é assim. A gente tem que também, Deus nos deu sabedoria para isso, né? Para que a gente trabalhe a sabedoria, né? O sábio faz isso. Ele vai estudar, ele vai tentar aprender mais, melhorar o autoconhecimento, né? Então, tem que trabalhar isso. Gente, estamos chegando aqui no final. Tem uma pergunta. Normalmente, nas cabeceiras da cama, tem tomadas de energia. Pode ser perigoso também? Pode também. Também tem radiação eletromagnética ali. Então, o ideal é mudar a cabeceira da cama. Tem gente que até faz tampa, né? Coloca aquelas tampinhas e tal. Porque a energia elétrica, né? Se você dormir com a cabeça ali, vai estar, né? Não tem como. Então tem que mudar a cabeceira da cama. Ainda bem que eu durmo no sofá. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa... aí às vezes é pior, né? E tem pior, Wi-Fi, porque tem um TV, monte de coisa na sala. Fala isso, eu adoro aquele cantinho lá. Não, pô. Mas aí o que acontece? Que nem eu desligo às vezes o Wi-Fi em casa também, à noite. Né? Ele fica no escritório, né? Então não pega em todos os ambientes da casa. Só que lá eu já tenho a facilidade de ter a natureza, né? Sim. Então, que isso é um neutralizador também de radiação eletromagnética. Que aqui vocês têm um grande neutralizador que é o mar. Sim. O mar emite íons negativos que neutralizam radiação eletromagnética. Então, se você todos os dias fizer uma caminhadinha ali, que for 15 minutinhos na beira da praia, você vai estar ajudando o teu corpo a neutralizar essa radiação. Olha. Então, pacientes que moram beira-mar, sempre indico, vai todos os dias, pelo menos molhar a canela. Estou preocupado agora, porque tem Wi-Fi onde eu durmo, lá na sala, cara. Aí ou você desliga, né? Que nem eu vivo, meu celular vive no silencioso. Eu falo, o celular, a hora que eu acordo, eu vou lá, ligo ele, o Wi-Fi, e vou responder os pacientes. Então, até falo para os pacientes, você pode me mandar mensagem 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tem problema, eu não vou ver, eu falo, porque não vai me acordar, porque às vezes o pessoal fica preocupada, né? A não ser se tem um caso mais grave, que eu fico mais esperto, acordo algumas vezes à noite para olhar, né? Mas geralmente ele fica no silencioso, então não tem problema. Você pode mandar mensagem a hora que for, pode mandar 50, 100 mensagens por dia, não vai ter problema, eu vou conseguir responder, né? Mas porque tem poucos pacientes, né? Para atender. Porque é bem... Mas eu deixo ele sempre no silencioso. Eu falo, o celular ele tem que servir
a gente, não a gente ser o escravo dele. Porque a gente né? virou um escravo, Virou né? escravo, faz Virou tudo escravo. né, no celular. Como é que é, Daniel? Virou um escravo. Doutor Elias, deixa suas redes, deixa sua mensagem final. Foi um prazer. A gente precisava de mais horas aqui nesse podcast para falar de tanta coisa. Todo mundo quer essa desintoxicação aí, Sim. que a gente vai fazer. Não, mas vamos, uma outra hora que vocês quiserem, venham novamente, não tem tranquilo para vir. Né? Eu estou sempre em Santos também. Não tem problema a hora que vocês quiserem. Estamos aí a falar de outros temas. Outros tem muitas temas, coisas tem aí muitas pra coisas falar. que estão ligadas também ao nosso trabalho também, que é essa Sim, parte espiritual tem. que está tudo interligado, porque o corpo é o nosso veículo, né? Sim, é o corpo espiritual também. O corpo né? espiritual. Temos vários corpos, né? E a Isso. gente tem que tratar todos, né? Todos os corpos. Então, quem quiser aí, só botar meu nome no Google, Dr. Elias Pereira, acha todas as redes sociais, mas eu uso mais o Instagram, né? Que é Dr_Elias Pereira Oficial. Aí pode ir lá. Quem quiser também mandar o exame, né? O DDD 19, né? Que é interior de São Paulo. Aí o número é 999-20-9891. Aí fala lá com uma das meninas lá, manda os exames, ela separa numa pasta e aí ela vai me mandar depois o link lá para eu avaliar e eu respondo sempre com áudio, explicando tudo direitinho, como é o caso, né? Bem pessoal mesmo. Bem pessoal. Então, quem quiser também pode mandar. E quem quiser, pessoal que é do Rio de Janeiro também, ou quiser ir para o Rio, vai ter um congresso agora, que é o 3º Congresso Multidimensional. Também pode procurar lá no meu Instagram, que tem lá informações também. Olha aqui, mais uma coisa, só uma coisinha aqui. Que fantástico, que fantástico. O doutor podia falar de doenças degenerativas, Alzheimer. Aparelho CPAP transmite energias negativas? Transmite também. Então, já vamos tirar isso aí, hein, gente? Gente, foi um prazer estar aqui. A gente, terça-feira que vem, a gente volta novamente com mais um tema. Passou muito rápido. Vamos aí, todo mundo tomar água com limão, né? Isso, Andar na praia. Fazer as limpezas diárias aí, né? Fazer as nossas limpezas diárias. Andar descalço também. Andar descalço, é um neutralizador de radiação eletromagnética. E comer melancia, que todo mundo vai querer comer melancia. Andar descalço é super importante. Pacientes que estão com inflamações, 30 minutos que andar descalço já começa a sumir. Tem exames que mostram isso. Gente. Termografia, tem estudos, né? Mostra o antes e o depois dela andar descalço. Porque as pessoas começaram a ter as ites, né, as inflamações, quando foi criado o calçado. Olha. Antigamente até tinha as bengalas, a pessoa que andava de bengala tinha um ferro até o chão para ela poder descarregar também, o pessoal mais antigo usava. Mas hoje em dia, todos os calçados é muito sintético. Sintético, né? Se ainda é de couro, ainda você consegue, né? Mas hoje em dia não. O solado é tudo borracha mesmo, né? Olha, foi uma aula, hein, gente? Então, até a próxima terça-feira, a gente encontra vocês aqui no Foi Flow. Manda esse podcast, esse áudio, esse vídeo para todo mundo, para que eles possam ter acesso às pessoas aí que estão doentes e também quem quer se prevenir também, né? Gente, um abraço, até terça-feira que vem, né, Aurélio? Eu sou Aurélio? É. Tchau, gratidão, hein, gente?